Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar para vocês sobre o que aconteceu no GP da Holanda, que aconteceu nesse último final de semana. Nós vamos direto ao ponto, falando dos acontecimentos. Começando pelo Q1. Fala aí, Emê. Então, na verdade, a classificação no geral foi uma coisa bem sem graça. A única coisa a ser comentada mesmo é a questão do Stroll, porque ele já tinha batido o carro, praticamente destruído o carro num dos treinos livres. A equipe conseguiu consertar e ele vai lá no Q1 já na primeira tentativa e já roda, já acaba com a classificação. É, eu não sei mais o que dizer do Stroll, sabe? Na verdade, eu acho que o problema já não é nem mais ele, é o pai dele. Porque até saiu uma notícia essa semana falando que ele já pediu pra sair em 2023, 2024 e 2024 e o pai dele não deixa. Então, assim, né? A gente não tem mais o que falar dele. A equipe já deve estar de saco cheio de estar consertando as coisas que ele faz. Então, assim, é. E eu acho que ele já percebeu que ele não vai longe, né? Então já não deve ter amor. Ele deve estar preocupado, mas assim, daqui a pouco eu me mato aqui, Não, né? então, dá pra ver até pela cara dele, assim, você vê as entrevistas, ele tá com cara de tédio, você vê as fotos, ele tá com cara de quem comeu e não gostou. Então, assim, poxa, né, é complicado porque assim, o cara não tá feliz com o que tá fazendo, tá tirando a vaga de alguém que de repente poderia ir muito melhor, mas sabe aquele negócio, eu não entendo, tipo, ele é um homem ou saco de batatas, né, velho? Porque bate de frente Ah, com o mas pai, é. caramba. Assim, rico você já é, não é que tipo, ai, o papai vai tirar a minha mesada, tá ligado? Você já é É, milionário, filho. não, seria bom para abrir uma vaga ali, por exemplo. Eu acho que a atual fase do Alonso é muito bom para ter um rookie do lado dele, entendeu? Com Me certeza. parece que ele tá muito mais. Agora ele já percebeu, né, que a função dele já não é mais ele ser o lutar por título. Então ele tá, você é o cara que vou empresariar, você é o cara que vou ali ajudar os outros. Então eu acho que seria interessante. Mas é que o dinheiro fala mais alto e mesmo dentro da própria família, pelo jeito, fala mais alto pro cara também, porque com certeza ele tá gastando mais dinheiro do que fazendo pro pai dele, né? Então, Né? E isso é ridículo, que o cara, como empresário, tá vendo, tipo, o investimento dele ir pelo ralo, mas eu vou manter esse investimento porque eu quero ser teimoso. É é. ridículo isso, mas infelizmente é quem manda na equipe. Então a gente vai ter que aturar o Stroll por mais um tempo aí. Não, tá certo. E a largada, como é que foi? O que que você pode falar? Então agora indo para a corrida, já que não tem nada de importante para falar da classificação, a largada, na verdade, assim, o Piastri fez o que tinha que fazer, ele largou bem, ele não deu chance para ninguém atacar. Quem, para variar, não largou bem foi o Norris. E daí já o Verstappen já tomou a frente, já nem viu cor. Na verdade, também o Piastri atrapalhou um pouquinho o Verstappen, que daí quase fez com que o Norris tomasse a posição. E daí na disputa, na primeira curva, o Verstappen acabou indo por fora, pegou a parte que tinha areia, deu uma escapada que fez, eu acho que o coração dos torcedores holandeses ali dar uma parada. Mas ele conseguiu segurar e manteve a segunda posição e o Norris ficou lá para trás. Ah, legal. E infelizmente parece que o Bortoleto teve alguns problemas na largada, né? O que que aconteceu? Isso, na verdade, eu não vi nenhuma notícia especificando qual foi o problema que ele teve, mas assim, ele não, praticamente não largou, assim, logo na primeira imagem, antes do pessoal chegar na primeira curva, ele já tá lá em último, e ele tinha ido pro Q2, né? Então, assim, não se sabe o que aconteceu, infelizmente ele foi lá para trás, ainda conseguiu, durante a corrida, voltar algumas posições, mas infelizmente já perdeu a chance de disputar pontos, que foi uma pena. A gente estava confiante aí que o Bortoleto ia dar um pouquinho mais de gosto pra gente. Mas isso acontece também, como a gente fala, é um carro de meio de pelotão para baixo, então vai acontecer seus altos e baixos, né? Beleza, passada a largada, o que que você achou mais interessante da corrida em si? O que eu achei legal, que mostra um pouco da evolução do Norris, apesar de todos os erros, né, as falhas que ele tem, dessa vez ele não perdeu muito tempo atrás do Verstappen. Ele tem melhor carro, ele tinha melhor pneu, porque o Verstappen estava com pneu macio e ele estava com médio, então o desgaste do pneu do Verstappen foi muito maior. Então ele não perdeu muito tempo atrás e já conseguiu ultrapassar. Assim, ele veio com a asa traseira aberta
pegou o vácuo, já foi, e tanto que ele fez a ultrapassagem por fora na curva, ele tinha melhor aderência, nem teve conhecimento do Verstappen. O Verstappen tentou fechar, mas não conseguiu, e o Norris foi embora, e o Verstappen já não viu mais cor do Norris também. Ah, não, entendi. E me diga uma coisa, o que aconteceu com a Ferrari que eu não vi nada demais nesse final de semana aí? Olha, não é de hoje que eu digo que a Ferrari tem que ir numa benzedeira. Porque, olha, ô equipe para ter um azar desgraçado mesmo, viu? É, a primeira coisa que aconteceu para o começo do fim do final de semana da Ferrari foi o Hamilton bater. Como a gente comentou no vídeo anterior, falando sobre as características da pista de Zandvoort, ela é uma pista sem muita área de escape e um errinho é parede, não tem o que fazer. E foi o que aconteceu com o Hamilton. É, eu não sei, teve um momento de garoa, na verdade eu não tenho certeza se foi até esse momento, mas ele saiu para a parte de pintura da pista na hora da curva e dali ele se perdeu, foi direto na barreira de pneus e acabou com a própria corrida. Não teve o que fazer, deu bandeira amarela lá e é isso, acabou a corrida ali, não teve nem o que tentar fazer porque o carro destruiu. E o Leclerc até estava bem. Ele teve uma disputa com o Russell, que ele inclusive ultrapassou pela brita. Foi, né, uma jogadinha ali que não foi muito legal, mas a FIA deu uma passada de pano, porque foi uma ultrapassagem bonita. Só que daí o Antonelli resolveu se vingar dessa ultrapassagem no Russell. E numa disputa entre o Antonelli e o Leclerc, o Antonelli abriu demais a curva, pegou o Leclerc, rodou, bateu e já era mais uma bandeira amarela na corrida e fim de final de semana para a Ferrari. Beleza, mas é que assim, quando os dois pilotos vão para o buraco, deve ser uma decepção para a equipe, porque assim, vai acontecer. Isso é, por melhor que seja o carro, né? Vai, erros acontecem. Você falou, você puxou bem a questão do que foi explicada lá no primeiro vídeo, né? Sobre como era a pista, então qualquer erro podia bater, mas deve ser muito decepcionante para a equipe. Agora falando um pouco de treta, porque a gente gosta de uma boa treta. O que que aconteceu? Que eu fiquei sabendo que teve uma treta. Fala melhor daí o que que aconteceu pra gente. Então, né, essa questãozinha ali de tipo, vamos disputar uma curva, um deixa mais que o outro e se bate, aconteceu também entre o Sainz e o Lawson. Só que assim, o Sainz saiu full pistola dessa briga, porque acabou que os dois furaram pneu nessa disputa que eles tiveram, e os dois que estavam disputando ali entre o top 10 caíram lá para o último, tiveram que trocar pneu e aquela coisa toda. E o Sainz saiu muito bravo, saiu xingando no rádio, falando que é sempre quando acontece alguma coisa, é sempre o Lawson, que ele é um idiota, e enfim, né? Nada muito elogioso. Mas para piorar ainda a braveza do Sainz, a vida deu por isso é um pro Sainz. Aí acabou com qualquer humor que ele tinha. Ele ficou full pistola real oficial e é isso. E eu acho que os dois aí não devem gostar muito de conversar pós-GP, não, porque deve sair treta. É difícil saber, né? Porque assim, lógico, na hora da corrida, o cara, de novo, você trabalha ali o final de semana inteiro e às vezes você acha que o cara não foi, não fez o traçado correto, passou, você vai ficar bravo. Não sei se vai ser uma coisa, né, a long term, a gente vai ver a gente vai ver nas próximas corridas, mas assim, eu vi mesmo em rede social, assim, ele tava transtornado. Então, tipo assim, de novo, é fácil, né, falar de um rookie, né? Por mais que ele já tenha uma experiência. E assim, o Lawson também não é um cara muito. Como é que eu vou usar o termo? Simpático. Então, tipo assim, né? Não deve ser. Tipo, deve ser bom brigar com ele. Porque ele já não tem uma fama muito boa. Então, tipo, o Sainz também, talvez. O próprio Sainz puxou um pouco mais a briga para, né, disfarçar um pouco. Só que acabou, ele falou, acabou sobrando para ele, não para o cara. Então, não sei se valeu muito a pena essa briga aí. É que nem eu comentei quando a gente fez o ranking, o Lawson ele toma decisões erradas demais, assim, ele quer brigar na hora que não dá. Então, assim,
não é o primeiro acidente que ele causa, não é o primeiro dano. Assim, às vezes ele não causa um acidente exatamente, mas causa um dano no carro do outro piloto que prejudica a corrida do outro piloto. Então, assim, ele vai ficando com uma fama e é o que o Sainz acabou dizendo. É sempre ele, sempre esse idiota. Então, assim, a galera vai pegando um rancinho ali. E Sim, daí, só que o problema é, assim, além da galera pegar ranço, é se a FIA começar a, tipo, marcar o cara de que ele sempre causa problema. Porque dessa vez a punição não foi pra ele, mas se começar a acontecer com certa frequência, ele fica marcado e toda a punição vai pra ele. Porque é mais fácil, porque todo mundo sabe que ele causa mesmo, então vamos jogar punição pra ele. Então, é complicado pra quem tá começando a carreira já começar com uma fama assim. sim, não, exatamente. Bom, e teve treta, teve tudo, mas acabou assim? O que que mais aconteceu? Não, então, aconteceu que nosso colega aqui, né, jogou a zica num companheiro e pegou no outro, porque o Norris estava lá e passa Verstappen e corre atrás e vai, e do nada o motor dele pifou, já era. Ele falou assim: ó, tô sentindo um cheiro estranho de fumaça. Ah, sou eu! É isso, galera, acabou minha corrida aqui, beijo, abraço. E ficou por isso mesmo. Ainda não contente, a Zica foi pro próximo GP, porque daí ele vai ter que trocar motor, então ele ganhou uma penalização, vai largar lá no final do grid. É isso, né? A Zica ali foi Zica reversa, hein? É, vocês vão entender. Para quem não entendeu essa, essa tirada, vocês vão. A gente vai falar sobre os palpites que a gente deixou no vídeo no pré-GP, mas eu falei que na verdade o Piastri ia sair na primeira curva, ia bater e deixei ele fora da corrida, mas na verdade quem saiu foi o Norris. Então, desculpa aí, foi mal. Eu vou rever meus conceitos. É, não vou não, mas beleza. Ah, show de bola. Vamos falar um pouco da classificação, então, como é que ficou a classificação final da corrida. Então, o Piastri venceu, né? O Verstappen em segundo, quase conseguiu, né? Em casa, né? Tudo bem que não chegou muito perto, mas uma segunda posição já é melhor com o carro do jeito que tá bom, né? Eu acho que para correr em casa já foi ótimo para ele. Agora, eu acho que ninguém esperava o Radiar em terceiro, né? Bom, ninguém esperava ele largar em quarto, ninguém esperava ele terminar em terceiro. Acho que nem ele esperava nada disso, né? Mas assim, como é importante você fazer uma classificação boa e na corrida você fazer o feijão com arroz. Às vezes, Russell que o diga, as coisas caem no teu colo, né? Você não tem o melhor carro, mas se você se mantém sem cometer erros, às vezes alguma uma sorte aí aparece e não sorte ao acaso, sorte por competência mesmo. Exatamente, ele não cometeu erros. Então ele estava ali, beleza. O Norris, infelizmente, não estava com sorte, teve esse problema e foi aí o primeiro pódio do Radiar, primeiro ano dele na categoria. Então, parabéns, né? E é isso, eu acho que ele ainda vai mostrar muita coisa. A gente já falou dele, já falou bem dele, que ele tá mostrando muito serviço, e agora a tendência. Saiu, acho que saiu mais um peso das costas, o Ah, negócio sim. se estou mostrando serviço, tanto que a galera já começou com história de tipo, possivelmente Radiar ano que vem na Red Bull. Ele, né, já tem vários memes dele, tipo, não atendendo a ligação, tipo, não quero esse BO pra mim. É. Mas, obviamente, que se surgir a oportunidade, ele vai, porque é a principal, né? Ele não tem chance nenhuma de ser campeão mundial na Racing Bulls, porque é a segunda equipe. Eles nunca vão Sim. deixar. Nem que eles precisem trocar de carro, né? Enfim. Mas se tiver oportunidade e se ele continuar mostrando, tá mostrando, consideravelmente será chamado e tem que aceitar mesmo. E acho que pode ir bem. É, é engraçado, né? Você tem a Racing Bulls, é quase uma categoria de acesso dentro da própria É, Fórmula não, 1, né? É bizarro. é É, bizarro. eu sei que o único erro que ele cometeu foi ter quebrado o troféu quando foi tirar a foto, né? Pois é, mas né? Quem nunca? É, Quem nunca? Isso mas, daí já tá virando assim, faz parte, é o trote, né? Faz parte da sua iniciação como, como piloto. Você tem que quebrar um troféu. Então, pronto, já também já se livrou desse karma, tá tudo bem. mas também o Pelo troféu menos não fez parecia. isso.
pódio, né? Esse né? Mas depois. ele deu uma batidinha de nada, o troféu quebrou também. Não, não, olha, troféu. Essas coisas meio paraguaia, né? Não, feito na Timo, né? O troféu, mas tudo bem. E aí, as outras coisas no top 10 que eu acho que foram interessantes foi o álbum em quinto, né? Que eu tinha no meu palpite, eu tinha jogado ele bem no Qualify, né, na classificação, mas não na corrida, mas ele foi bem na corrida. E as duas Aston Martin, né? Eu acho que foi também interessante, sétimo e nono, sétimo e oitavo, né? O Stroll na frente do Alonso, Deus sabe como, né? Mas é tudo Comprou, bem. comprou. Comprou, exatamente. E o Ocon fechando ali o décimo com, desculpa, as duas Haas, né? Também no top 10. Que também a gente, de novo, a gente fala, como tá lá, ninguém sabe, mas chegou. Sabe? Então tem que dar um crédito para eles, né? Exatamente, exatamente. Assim, foi uma corrida que foi um caos, né? Toda, por conta de bandeira amarela, por conta de acidente. Gente que estaria naqueles lugares, que é Norris, Leclerc e Hamilton, você deu três posições aí para alguém se matar ali e conseguir, entendeu? E foram bem, foram bem. Infelizmente, eu preferia que uma Sauber tivesse ali, preferiria, mas é o que Sim, temos, né? é o que temos. Só um comentário. Esse circuito não vai estar no calendário ano que vem? Eu ouvi alguns rumores, você está É, sabendo? ele não foi renovado. Entendi. Ele tá fora. O que, na verdade, vou ser bem sincera, não me dá tristeza, porque é difícil uma corrida que acontece tanta coisa como essa. Normalmente é uma corrida bem sem graça. E se tivesse chovido como era a previsão, ia ser um marasmo total. Então, assim, Não perde muito. Então, tem circuitos melhores. entendi. Não, perfeito. Então, com esses resultados, a gente tem no Mundial de Pilotos, a gente tem o Piastri na frente com 309 pontos, o Norris em segundo com 275 e o Verstappen em terceiro com 205. Ah, olhando assim, acho que ali as posições intermediárias subiu um pouco, desceu um pouco, mas nada demais. Infelizmente, a gente gostaria de ver mais, que nem a Amy falou, mais pontos da Sauber, mas não foi o final de semana deles, né? E na questão do Mundial de Construtores, McLaren, né? Ainda liderando com sobra, 54, a Ferrari 260, a Mercedes 248, a Red Bull 214. E eu acredito que a Williams deu uma subidinha, né? Principalmente pelo quinto, colocação do álbum, e a Aston Martin, porque tinha dois pilotos no top 10, né? Quem se beneficiou no campeonato, no Mundial de Construtores foi a Mercedes, por conta das duas Ferraris terem saído e não pontuar, né? Então ela conseguiu se aproximar um pouquinho na briga pelo Não, segundo lugar, que dá bastante dinheirinhos, sim, né? não. Ajuda. Agora é o título que tem, né? Quem vai ser o Exato. segundo? É Porque o vice. a McLaren não vai perder, né? Não. Não, e como vocês viram no pré-GP que a gente fez, se não viu, tá aqui o card aqui em cima para dar uma olhada no vídeo do pré-GP. A gente então fez o nosso top 10 do que seria na largada e o que seria na corrida. A gente fez um sistema de pontuação aqui que a gente vai atualizar GP a GP. Então, quem acerta a posição exata, tanto na largada como na corrida, vai ganhar 3 pontos. E quem acertar se aquele piloto está no top 10 de ambas, pega um ponto. Então, vou mostrar para vocês como é que foi agora. Na classificação, eu ganhei milagres, 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 milagres. O, Ah, o basicamente Radiante porque complicou. é, basicamente porque eu acertei dois na cabeça. Então eu acertei o Verstappen em terceiro e o Russell em quinto. E aí eu acertei o Norris está no top 10, o Piastri, o Leclerc, o Hamilton e o Alonso. Já a Aimee matou na cabeça o Piastri sendo pole. E aí ganhou um ponto pelo Verstappen, pelo Norris, pelo Russell, Leclerc, Hamilton, Hadjar e o Alonso. Algum comentário sobre a classificação? Não, eu tinha colocado o Radjar no top 10 falando, pô, não, o menino não vai me decepcionar, mas não precisava, assim, me orgulhar tanto também. Porque se Exatamente, é. ele não cai ali em quarto lugar, eu tinha acertado mais três. Achei uma palhaçada isso, entendeu? Mas tá bom, tudo Não, tá bem. bom. Vou perdoar dessa vez. Então, legal. Já na corrida, a Aimee ganhou. Ela acertou duas na cabeça, então o Piastri e o Russell, né, em primeiro e quarto. Acertou o Norris, o Verstappen, o Ricciardo e o Alonso. Eu acertei o Verstappen na cabeça em segundo. Acertei o Ocon no top 10. Alonso e o Stroll. Então, assim, a minha aposta não foi ruim. O problema é que eu dei muito peso para a Sauber e a Sauber não fez nada. E para a Ferrari que me lascou. Entendeu? Então, assim.
o que eu acho que a EMEA também caiu na mesma coisa, né? Também tinha as duas Ferraris na, É, na corrida. Mas eu não acho que foi isso. esperava esse caos. Não É, esperava, exatamente. sinceramente. O que faz parte de palpite, né? Sim. Então, a EMEA na primeira corrida tá na frente, na soma, ela tá com 20, eu tô com 17. Mas vamos ver, conforme a gente vai passando, foi mais perto do que eu pensei. Eu achei que ia ser mais longe. Então, tá bom, vamos que vamos. E vocês, se quiserem deixar os palpites nos comentários, é legal porque a gente pode fazer meio que, se eu ver que a mesma pessoa, eu posso juntar no nosso ali e colocar até no vídeo e falar assim, ó, essa pessoa aqui tá com essa pontuação. Então vamos junto aí, vamos brincar junto com a gente. Beleza? Vamos fazer um campeonato de palpites. Exatamente. Se a gente vê que é só nós para um começo, tudo bem. Mas para o ano que vem, desde o começo, vamos ver se a gente faz um saldão aí, um bolão todo mundo, né? Beleza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal. A gente se vê no vídeo de pré-GP de Monza. Valeu, um abração. Falou, galera!